Milionário solitário surpreende mãe solteira com proposta que muda suas vidas para sempre. Era uma noite típica na cidade. As luzes brilhavam, os carros luxuosos desfilavam pelas ruas, e a desigualdade se espreitava em cada esquina. Lucas, um milionário solitário, observava tudo do alto de seu penthouse. Ele se sentia preso em uma bolha de ouro, cercado por tudo que o dinheiro podia comprar, mas vazio por dentro. Em meio às suas festas extravagantes e jantares recheados de aparências, a solidão o consumia. Em um evento beneficente, onde pessoas vestidas em trajes caros brindavam à caridade, Lucas viu algo que lhe chamou a atenção. Sofia, uma mãe solteira, se destacava em meio à multidão. Seus olhos mostravam a luta de quem batalha todos os dias para oferecer uma vida melhor aos dois filhos. O cansaço era evidente. Tem uma força que ressoava com ele. Algo naquela mulher o fascinava, como se houvesse uma luz escondida na escuridão ao seu redor. Quando Luca, ele se levantou, os olhares se voltaram para ele, e algo nos olhares dos convidados parecia misturar curiosidade e reprovação. Eu quero financiar a educação dos seus filhos, anunciou Lucas, sua voz ecoando pela sala. O murmúrio que se seguiu foi como um trovão. Mas havia uma condição: ele queria ser parte da vida dela, como um mentor. Sofia hesitou. O que ele queria de verdade? Ela gostava da ideia de mudar o futuro de seus filhos, mas sabia que essa proposta vinha envolta em mistério. Ao olhar para o rosto de Lucas, algo a fez ver que por trás daquele homem bem-sucedido havia uma dor que ele escondia. Eles eram de mundos tão diferentes, mas uma conexão inexplicável começou a surgir. Conforme os dias passaram, Lucas começou a se envolver. Ele ajudava Sofia, acompanhando-a em reuniões escolares e, aos poucos, tornando-se uma presença constante em suas vidas. No entanto, sombras do passado não tardaram a aparecer. O ex-marido de Sofia, um homem que nunca aceitou o fim do relacionamento, estava determinado a sabotar a nova chance dela. Ele a ameaçava com palavras afiadas, espalhava mentiras a respeito de Lucas, tentando colocar o milionário contra a parede. Quando Lucas tentava se aproximar, uma onda de insegurança invadia Sofia. O passado de ambos, marcado por erros e traumas, começava a se entrelaçar de maneira angustiante. A proposta de Lucas parecia uma forma de redenção, mas havia algo mais profundo. O que ele realmente buscava além da caridade? À medida que se aprofundavam um no outro, palavras não ditas e segredos começaram a saltar à superfície, revelando um laço que desafiava a lógica. Em meio ao caos, um segredo obscuro da família de Lucas veio à tona, trazendo à tona uma verdade que poderia mexer com tudo, não apenas com os sonhos de Sofia, mas com a segurança dela e das crianças. O que eles fariam para proteger a nova vida que estavam tentando construir juntos? Atenção no A. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas e Sofia estavam em um momento de conexão profunda. As conversas fluíam, gargalhadas ecoavam e o peso do passado parecia diminuir a cada dia. Mas como um trovão no céu claro, tudo mudou numa fração de segundo. Era uma manhã tranquila quando Sofia recebeu uma mensagem de texto. O conteúdo era simples, mas impactante. Precisamos conversar. É urgente. O Marcelo. O coração dela disparou. Era o nome do ex-marido, um homem que se alimentava do ciúme e da raiva. Ela hesitou, imaginando o que poderia estar por trás daquele pedido. O medo tomou conta dela. Você está bem? Lucas perguntou, notando a expressão de Sofia se transformar. Um nó apertou seu peito, ao ver o que parecia ser desespero em seus olhos. Sofia balançou a cabeça,
tentando disfarçar suas emoções, mas a verdade era que o passado a cercava como um predador. Quando Sofia finalmente decidiu encontrar Marcelo, tudo parecia uma armadilha. Ele estava mais agressivo do que nunca. Você esqueceu de quem você realmente é, Sofia? Esses sonhos de riqueza e opulência, isso não é para você, vociferou. Cada palavra dele cortava como uma faca. Você acha que aquele playboy se importa com vocês? Ele só quer tirar você do caminho. O que Sofia não sabia era que Lucas, que a seguia discretamente, presenciou tudo. A visão de Marcelo atacando Sofia fez seu sangue ferver. Ele deu um passo à frente, mas ficou paralisado. A raiva poderia piorar tudo. Em um momento de clareza, ele decidiu se esconder e ouvir. As palavras de Marcelo se tornaram veneno. Ele citou segredos que ela havia enterrado. Desenterrar um passado que Sofia pensava estar seguro. Sabia que você não é a única com segredos? Sua mãe também tinha um. Sabe aquele dinheiro que você tanto precisa? Não é legítimo. Vem de atividades que você nem imagina, disparou Marcelo. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. Sofia sentiu suas pernas fraquejarem. Secrets e mentiras flutuavam em sua mente, dançando perigosamente. O que Marcelo estava dizendo era absurdo, mas ao mesmo tempo, uma parte dela temia que fosse verdade. A vida dela sempre foi marcada por escolhas difíceis. Agora, a ideia de que a riqueza que sonhava pudesse estar manchada a aterrorizava. "Chega!" gritou, sua voz se elevando, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você não pode me controlar mais." Ela tomou coragem, mas as palavras de Marcelo pairavam ainda no ar. "E se ele descobrir? Você não pode confiar nele, Sofia. Ele é apenas um homem rico com interesses obscuros." Lucas, escondido e atento, viu a luta interna dela. E de repente o chão sob seus pés pareceu desmoronar. Que ele não era quem ela imaginava. Suas inseguranças voltaram com força total. E o que ele realmente tinha a oferecer? Uma nova vida ou um novo tipo de prisão? Antes que pudesse agir, o timbre de um celular cortou o silêncio. Era uma chamada desconhecida. Sofia hesitou, mas atendeu. A voz do outro lado era firme e ominosa. "Você precisa saber a verdade sobre Lucas e o que ele esconde." O olhar de Sofia foi de pura confusão. O que era isso? Que mais ela precisava saber? Lucas, que ouvira tudo, mal podia acreditar no que estava ouvindo. O chão se afastava sob seus pés. O que mais ele estava escondendo? E a conexão que surgia entre eles poderia acabar em fumaça? A tensão no ar era palpável, e cada segundo parecia um século. As peças desse quebra-cabeça começaram a se juntar, mas cada nova informação só deixava mais perguntas. E com isso a curiosidade se transformou em desespero. O que aconteceria quando a verdade finalmente viesse à tona? Lucas estava preso em uma tempestade de emoções. Ele ouviu a voz do ex-marido de Sofia ao telefone, carregada de ameaças e acusações, e sua mente se encheu de dúvidas. O que ele estava escondendo? O que mais ele sabia sobre o Lucas? Enquanto Sofia tentava processar aquelas informações, Lucas sentiu um tremor agressivo na base de sua confiança. "Lucas." A voz de Sofia estava embargada, mas cheia de determinação. Ao olhar para ele, ela parecia lutar contra o caos interno. "Eu preciso saber. O que você não me contou?" A simples pergunta entregou as inseguranças que pairavam no ar. Antes que Lucas pudesse responder, seu celular vibrou. Ele olhou rapidamente o visor. Uma mensagem de um número desconhecido. Não havia tempo para pensar. Intrigado, ele abriu a mensagem. O coração acelerou numa mistura de curiosidade e medo. "Petição para transferência de exposição. Sua família precisa estar ciente do que vem a seguir." "Quem é?" Sofia perguntou, já com a voz trêmula. Lucas não teve tempo para pensar. A única coisa que sentia era um impulso. Ele trancou o celular e olhou nos olhos dela. "Isso não importa agora. O que importa sou eu e a sua segurança." Foi como um estalo. Nesse momento, a porta do café onde estavam se abriu com um estrondo. Um homem robusto entrou,
os olhos rasgando a multidão, como se estivesse à procura de alguém. Ele tinha uma expressão de raiva, e mesmo à distância. Sua presença era intimidadora. O clima mudou. A tensão se instalou como um veneno infiltrado. Marcelo! A palavra escapuliu da boca de Sofia, mas já era tarde. O ex-marido a viu imediatamente e começou a caminhar em sua direção com passos largos. Ele não estava sozinho. 3 homens o acompanhavam, todos com uma aura ameaçadora. Você não deveria estar aqui. Sofia tentou dizer, mas a voz falhou. Lucas se ergueu entre eles, o protetor instintivo que o havia definido. Sofia, se afaste. Naquele instante, tudo virou um turbilhão. Os olhares dos clientes do café se voltaram para a cena. Murmúrios ecoaram. O clima estava eletrizante. O homem que havia entrado disparou. Ela precisa entender que nada muda. Você acha que pode comprar a liberdade dela? Não tem como escapar. Lucas sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. E você acha que pode intimidá-la para sempre? Gritou, enquanto se posicionava entre Sofia e Marcelo. O ex-marido expôs um sorriso cínico e, com um gesto rápido, jogou um envelope na mesa. Como você se sente sabendo que você, o milionário, é parte de um jogo muito maior? Sua família. Não é o que parece. O coração de Lucas disparou. A palavra jogo soou ressoante. Ele alcançou o envelope, abrindo-o com nervosismo. As páginas revelaram detalhes devastadores sobre seu passado, algo que ele nunca imaginou expor a Sofia. Essas informações podem te arruinar, disse Marcelo em um tom triunfante, enquanto os outros homens observavam sob um murmúrio de desprezo. O mundo de Lucas desabou ao ler palavras que traziam verdades perturbadoras, segredos que ele guardava a 7 chaves. A realidade dele se quebrava à sua frente. A verdade sobre seus negócios, suas conexões, tudo poderia ser um golpe destrutivo em suas vidas. E pelas expressões de Sofia, estava claro que ela percebeu a gravidade da situação. Eu não sou o que você pensa que sou, Lucas gritou, sua voz cheia de dor. Mas a ferida já estava feita. A conexão que eles construíram se tornava cada vez mais complexa. O que mais era verdade? O que mais havia escondido? A cena tornou-se caótica enquanto Sofia observava Lucas, um mar de incertezas na expressão dele. Por que ele não havia falado antes? Quando a verdade vier à tona, o que sobraria para eles? Lucas, ela sussurrou, o olhar mergulhado em pânico. E naquele momento, tudo o que eles tinham, cada sonho planejado, parecia estar à beira do precipício, prestes a desmoronar em um abismo sem fim. A pergunta pairava no ar. A verdade os uniria ou os separaria para sempre? Sofia estava paralisada, o olhar fixo em Lucas, a confusão e o pânico misturados em seus olhos. Ela sentia o peso do passado, o cheiro do medo pairava no ar. O coração dela batia forte, as palavras de Marcelo ecoavam na sua cabeça. Que tipo de homem você realmente é, Lucas? A pergunta flutuava, ungera e inseparável. Ninguém, nem mesmo os curiosos ao redor, dizia uma palavra. O que estava em jogo era muito maior do que todos podiam imaginar. Marcelo se aproximou, seus olhos se iluminando como se estivesse pronto para um ataque. Você realmente achou que podia escapar, Sofia? Talvez agora você veja a verdade. Ele levantou o braço, sinalizando os homens ao seu lado, como se fossem lâminas esperando ser retiradas das bainhas. Lucas deu um passo à frente, como um escudo. O que você quer de nós, Marcelo? Perguntou. Sua voz firme, mas dentro dele, um turbilhão de dúvidas e inseguranças. O ex-marido sorriu de forma cínica, um olhar que carregava uma promessa de destruição. Quem disse que eu quero algo dela? Eu vim aqui para mostrar quem realmente está por trás dessa farsa. Ele se virou como se procurasse um aliado entre os demais no café. Alguns passaram a murmurar. A tensão era palpável. As conversas murmuradas nas mesas ao redor viraram um pano de fundo de salvação em meio ao caos. Nesse momento, tudo se desenrolou antecipadamente, como se o tempo tivesse desacelerado em uma fração de segundo. Um dos homens que acompanhava Marcelo se deslocou rapidamente para trás de Lucas.
O golpe foi rápido, direto, e Lucas se virou apenas a tempo de receber um soco no rosto, sentindo a dor pulsar instantaneamente. Sofia soltou um grito, uma mistura de desespero e indignação. Lucas! Ela tentou correr em sua direção, mas Marcelo a segurou pelo braço, forçando-a a ficar parada. Você precisa entender que nada mudará. Ele não é o que você pensa, ou ele vai te causar mais dor. A fúria emanava dele. Quando Lucas se recuperou, a raiva tomava conta dele. Ele se virou e viu o olhar de preocupação de Sofia. Mas antes que pudesse reagir, um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. Um tiro. O som fez todos congelarem. A mesa ao lado caiu e os clientes se espalharam como folhas ao vento. O pânico tomou conta da cena. O que havia acabado de acontecer? O que realmente estava acontecendo? Quando a poeira assentou e houve um silêncio mortal, os olhos de Sofia se arregalaram. Havia uma figura no canto do café, alguém que ninguém tinha percebido antes. Ela levantava uma arma, e o semblante estava claro. A verdadeira rivalidade agora era muito mais profunda. Você não vai levar ela. A voz era familiar, mas distorcida pela tensão e raiva. Lucas olhou e ficou boquiaberto. Era Clara, uma ex-associada dele, de quem ele havia se distanciado. Mas o que fazia ali? Que papel ela tinha neste drama todo? Ela não deveria estar envolvida nos jogos de Marcelo, mas claramente estava. Todos repararam no olhar endurecido de Clara. O que você quer, Clara? Lucas perguntou, seu coração acelerando. Ele não fazia ideia de que ela tinha suas próprias intenções. Essa nova reviravolta trouxe à superfície segredos que ameaçavam todos ali. A lealdade sempre em jogo. Tudo que ele pensou que soubesse estava agora em dúvida. Vim trazer à luz a verdade que você escondeu. E se você não me deixar fazer isso, posso garantir que ninguém sairá ileso. Clara disparou. As emoções no ar eram elétricas. Lucas e Sofia trocaram olhares, ambos confusos e aterrorizados. As peças de um quebra-cabeça caótico começaram a se encaixar, mas não da forma que esperavam. E a pergunta pairava no ar. Quem estavam sendo enganados? E o que mais iria surgir desta tempestade? Cada um carregava seus próprios segredos, e essa revelação sensacional deixava o ambiente em um estado de expectativa, como se o próximo ato estivesse prestes a ser revelado. Quem sairia vivo desse duelo emocional? E mais importante, o que aconteceria quando a verdade finalmente se tornasse clara? O novo horizonte estava prestes a desmoronar, e ninguém estava a salvo. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Sofia estava paralisada, o olhar fixo em Lucas, a confusão e o pânico misturados em seus olhos. Ela sentiu o peso do passado, o cheiro do medo pairava no ar. O coração batia forte. As palavras de Marcelo ecoavam na sua cabeça. Que tipo de homem você realmente é, Lucas? A pergunta parecia ressoar em todas as direções, como um eco sem fim. As pessoas ao redor observavam. As expressões de preocupação e curiosidade gravadas em seus rostos. Marcelo se aproximava, os olhos ardendo de raiva. Você realmente achou que podia escapar, Sofia? Talvez agora você perceba a verdade. Ele levantou o braço, sinalizando para os homens ao seu lado, que avançaram de forma intimidante. Lucas, percebendo o movimento, se posicionou entre eles e Sofia, preparado para protegê-la. O ambiente estava tenso. Um silêncio mortal se instaurou. E foi então que, do fundo da sala, um grito cortou o silêncio. Pare com isso, Marcelo! Era uma voz familiar, mas totalmente inesperada. Todos se viraram e, no meio da confusão, Clara avançou, a arma em punho. Mas não era a Clara que todos conheciam. Algo estava diferente. Seu olhar estava vazio, como se tivesse mudado. Clara, o que você está fazendo? Lucas perguntou incrédulo. Eu vim trazer a verdade à tona, Lucas. A verdade que você tentou esconder. A voz dela tremia, mas havia uma determinação no brilho de seus olhos. Sofia estava em choque. Clara, calma! O que você quer dizer? Existe algo que você não sabe sobre o passado do Lucas, Sofia. Algo que pode destruir tudo.
As palavras saíram dela como um veneno. Você acha que ele é um milionário solidário? A verdadeira riqueza dele já fez muitas vítimas. O olhar de Lucas se solidificou em desespero. Clara, chega, isso é loucura. Mas Clara continuou. Não é loucura, é verdade. A empresa dele, o dinheiro que ele tem não é limpo. Ele tem conexões que podem custar a vida de vocês. O que ele anda escondendo vai te arrancar do chão. Uma onda de calor subiu pela cabeça de Lucas. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Os murmúrios começaram a surgir entre os espectadores. O que você está dizendo? Sofia perguntou, um misto de raiva e confusão em seu tom. Você não tem provas disso. Eu tenho, Clara gritou, apontando a arma em direção a Lucas, mas não como uma ameaça. Era como se quisesse expor, não ferir. Se você não me deixar contar, eu vou fazer isso da maneira mais brusca. Neste momento, a realidade do que estava acontecendo começou a cair em pedaços. A conexão que eles descobriram parecia um sonho que estava desmoronando. Lucas sentia que o mundo estava prestes a ruir, e Sofia, perdida em seus pensamentos, olhava entre eles, o medo estampado na sua face. Um barulho estrondoso ecoou quando um tiro disparou, mas não era de Clara. Era uma colisão ao fundo da sala. Todos se viraram alarmados. A porta do café se abriu com força e vários homens, igualmente armados, entraram como uma tempestade. "Cadê o Lucas?" gritou um deles. O olhar deles vagou entre Clara e Lucas, como se fossem predadores prestes a tomar a presa. O instinto de sobrevivência tomou conta de Lucas. "Sofia, fuja!" ele gritou, mas não havia tempo. O fogo cruzado começou. A sala tornou-se um cenário de caos. Enquanto todos se protegiam, na confusão, um envelope caiu do bolso de Clara. Lucas recebeu um vislumbre dos documentos de dentro. Eram registros, uma lista de transações com nomes e valores que não deviam estar ali. Essa era a chave para tudo, mas tudo estava se perdendo em meio ao barulho e ao desespero. Os rostos se viraram. "Lucas, você tem que explicar isso!" exigiu Sofia, com a voz tremendo. Uma onda de adrenalina invadiu Lucas. Mas a verdade estava começando a se desdobrar. O que mais ele tinha escondido? E a quebra de confiança que Clara havia causado? O súbito desespero pelo futuro deles pressentiu como se tudo pudesse desabar. "Eu vou te mostrar", disse ele, os olhos arregalados e o coração pulsando, sem saber se conseguiria salvá-los de um destino que estava se desdobrando diante deles. E o que realmente aconteceria quando a verdade finalmente viesse à tona? Sofia estava paralisada, o olhar fixo em Lucas, a confusão e o pânico misturados em seus olhos. Ela sentia o peso do passado, o cheiro do medo pairava no ar. O coração batia forte. As palavras de Marcelo ecoavam na sua cabeça. "Que tipo de homem você realmente é, Lucas?" A pergunta parecia ressoar em todas as direções, como um eco sem fim. As pessoas ao redor observavam, as expressões de preocupação e curiosidade gravadas em seus rostos. Marcelo se aproximava, os olhos ardendo de raiva. "Você realmente achou que podia escapar, Sofia? Talvez agora você perceba a verdade." Ele levantou o braço, sinalizando para os homens ao seu lado, que avançaram de forma intimidante. Lucas, percebendo o movimento, se posicionou entre eles e Sofia, preparado para protegê-la. O ambiente estava tenso. Um silêncio mortal se instaurou, e foi então que, do fundo da sala, um grito cortou o silêncio. "Pare com isso, Marcelo!" Era uma voz familiar, mas totalmente inesperada. Todos se viraram e, no meio da confusão, Clara avançou, a arma em punho. Mas não era a Clara que todos conheciam. Algo estava diferente. Seu olhar estava vazio, como se tivesse mudado. "Clara, o que você está fazendo?" Lucas perguntou, incrédulo. "Eu vim trazer a verdade à tona, Lucas. A verdade que você tentou esconder." A voz dela tremia,
mas havia uma determinação no brilho de seus olhos. Sofia estava em choque. Clara, calma, o que você quer dizer? Existe algo que você não sabe sobre o passado do Lucas, Sofia. Algo que pode destruir tudo. As palavras saíram dela como um veneno. Você acha que ele é um milionário solidário? A verdadeira riqueza dele já fez muitas vítimas. O olhar de Lucas se solidificou em desespero. Clara, chega, isso é loucura. Mas Clara continuou. Não é loucura, é verdade. A empresa dele, o dinheiro que ele tem não é limpo. Ele tem conexões que podem custar a vida de vocês. O que ele anda escondendo vai te arrancar do chão. Uma onda de calor subiu pela cabeça de Lucas. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Os murmúrios começaram a surgir entre os espectadores. O que você está dizendo? Sofia perguntou, um misto de raiva e confusão em seu tom. Você não tem provas disso. Eu tenho. Clara gritou, apontando a arma em direção a Lucas, mas não como uma ameaça. Era como se quisesse expor, não ferir. Se você não me deixar contar, eu vou fazer isso da maneira mais brusca. Neste momento, a realidade do que estava acontecendo começou a cair em pedaços. A conexão que eles descobriram parecia um sonho que estava desmoronando. Lucas sentia que o mundo estava prestes a ruir, e Sofia, perdida em seus pensamentos, olhava entre eles, o medo estampado na sua face. Um barulho estrondoso ecoou quando um tiro disparou, mas não era de Clara. Era uma colisão ao fundo da sala. Todos se viraram, alarmados. A porta do café se abriu com força e vários homens, igualmente armados, entraram como uma tempestade. "Cadê o Lucas?" gritou um deles. O olhar deles vagou entre Clara e Lucas, como se fossem predadores prestes a tomar a presa. O instinto de sobrevivência tomou conta de Lucas. "Sofia, fuja!" ele gritou, mas não havia tempo. O fogo cruzado começou. A sala tornou-se um cenário de caos. Enquanto todos se protegiam, na confusão, um envelope caiu do bolso de Clara. Lucas recebeu um vislumbre dos documentos de dentro. Eram registros, uma lista de transações com nomes e valores que não deviam estar ali. Essa era a chave para tudo, mas tudo estava se perdendo em meio ao barulho e ao desespero. Os rostos se viraram. "Lucas, você tem que explicar isso", exigiu Sofia, com a voz tremendo. Uma onda de adrenalina invadiu Lucas, mas a verdade estava começando a se desdobrar. O que mais ele tinha escondido? E a quebra de confiança que Clara havia causado. O súbito desespero pelo futuro deles pressentiu como se tudo pudesse desabar. Então, como um raio em céu claro, ele ouviu a última afirmação de Clara. "Você não sabe quem eu realmente sou, Lucas. Sou sua irmã. E o que você escondeu sobre nosso passado vai vir à tona." A revelação foi como um sopro de ar gelado. Um filho perdido, uma identidade perdida. Tudo que ele julgava seguro estava desaparecendo em fumaça. O mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. "O que você está dizendo?" Ele não podia acreditar. A história familiar, que ele achava que conhecia inteira, foi arrastada por uma onda de choque que poderia destruir tudo. O que mais havia ocultado? O que mais ele estava prestes a perder? E enquanto a sala girava em um redemoinho de gritos e confusão, a pergunta pairava no ar. A verdade que Clara trouxe com ela ia salvá-los ou condená-los para sempre. Sofia estava paralisada, o olhar fixo em Lucas, a confusão e o pânico misturados em seus olhos. Ela sentia o peso do passado, o cheiro do medo pairava no ar. O coração batia forte, as palavras de Marcelo ecoavam na sua cabeça. "Que tipo de homem você realmente é, Lucas?" A pergunta parecia ressoar em todas as direções, como um eco sem fim. As pessoas ao redor observavam, as expressões de preocupação e curiosidade gravadas em seus rostos. Marcelo se aproximava, os olhos ardendo de raiva. "Você realmente achou que podia escapar, Sofia? Talvez agora você perceba a verdade." Ele levantou o braço, sinalizando para os homens ao seu lado, que avançaram de forma intimidante. Lucas, percebendo o movimento, se posicionou entre eles e Sofia.
preparado para protegê-la. Nesse momento, do fundo da sala, um grito cortou o silêncio. "Pare com isso, Marcelo!" Era Clara, com a arma em punho. Mas não era a Clara que todos conheciam. Seu olhar estava vazio, como se tivesse mudado. "Clara, o que você está fazendo?" Lucas perguntou. "Eu vim trazer a verdade à tona, Lucas. A verdade que você tentou esconder." A voz dela tremia, mas havia uma determinação nos olhos. O ambiente estava tenso e a realidade do que estava prestes a acontecer começou a cair em pedaços. "Existe algo que você não sabe sobre o passado de Lucas, Sofia. Algo que pode destruir tudo. Você acha que ele é um milionário solidário? A verdadeira riqueza dele já fez muitas vítimas." Cada palavra de Clara era como uma faca cortando a tensão. O pânico crescia, e os murmúrios começaram a se espalhar entre os espectadores. "O que você está dizendo?" Sofia perguntou, sua voz se misturando em raiva e confusão. "Você não tem provas disso." "Eu tenho," Clara gritou, elevando a arma. "Se você não me deixar contar, eu vou fazer isso da maneira mais brusca." Neste momento, o mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. No entanto, o som de um tiro disparou, cercando tudo em um silêncio mortal. O impacto foi devastador. Clara foi atingida, caindo no chão, a arma escapando de sua mão. O caos irrompeu instantaneamente. As pessoas gritaram, algumas se jogaram no chão, outras correram para a saída. O café transformou-se em um campo de batalha. Lucas se lançou ao lado de Clara, segurando seu corpo enquanto o pânico aumentava ao redor. "Clara, não! Fique comigo!" Ele sentiu a vida dela escorregar entre seus dedos, mas uma sensação de horror subiu por seu estômago. No momento em que olhou nos olhos de Clara, ele reconheceu uma tristeza profunda, uma dor que refletia o que ele tentava esconder. "Você sempre soube, Lucas," ela murmurou, entrecortada pela dor. Era hora de enfrentar a verdade. Ela respirou pesadamente, e Lucas sentiu que tudo o que era seu estava desmoronando. A verdade que Clara mencionou estava prestes a vir à tona, e ele sentiu o pano de fundo do segredo se desdobrando. Enquanto isso, o tumulto aumentava e Marcelo, aproveitando a confusão, tentou se afastar, mas Lucas não o deixaria escapar. "O que você fez?" gritou, tentando alcançar o ex-marido de Sofia. O ódio queimava no peito dele, mas a prioridade agora era Clara. "Ela sempre foi uma ameaça, Lucas. Você deveria saber melhor." Marcelo provocou, mas em seu olhar havia um medo profundo. Ele não estava tão seguro quanto estava antes. As sirenes começaram a soar, rasgando o ar. O tempo parecia esticar-se infinitamente. Sofia se colocou entre Lucas e Marcelo, o olhar decidido. "Você está mentindo, Marcelo. Se você fez algo contra Clara, eu vou te fazer pagar." Lucas levantou a mão. "Eu preciso saber. O que está acontecendo? Que verdade era essa que Clara queria expor?" E naquele momento, Clara, quase sem forças, falou de novo. "Você não é só seu pai. Você se torna o que ele é. O que ele fez é a mesma linha, Lucas. Você nunca vai escapar." As palavras dela ecoavam como um eco sinistro em sua mente. A verdade a que Clara se referia estava se formando como uma tempestade, e o que havia na vida de Lucas poderia arruinar não apenas seus sonhos com Sofia, mas toda a sua existência. O barulho da polícia se aproximava. A tensão, agora quase insuportável, criava um nó no estômago de todos. Sofia olhou para Lucas, o olhar agora uma mistura de amor e dúvida. O que realmente ele carregava em sua vida? Quais segredos poderiam agora começar a desenterrar? A conexão deles estava sendo testada em meio ao caos. E assim, enquanto os oficiais entravam apressados, a pergunta pairava no ar. Conseguiria Lucas lidar com a verdade que poderia sepultar tudo o que amava e mais, ainda descobrir o que realmente significava ser seu pai? A tempestade estava longe de acabar, e as consequências disso tudo eram um mistério aterrador. Sofia estava paralisada, o olhar fixo em Lucas, a confusão e o pânico misturados em seus olhos. Ela sentiu o peso do passado,
o cheiro do medo pairava no ar. O coração batia forte. As palavras de Marcelo ecoavam na sua cabeça. Que tipo de homem você realmente é, Lucas? A pergunta parecia ressoar em todas as direções, como um eco sem fim. As pessoas ao redor observavam, as expressões de preocupação e curiosidade gravadas em seus rostos. Marcelo se aproximava, os olhos ardendo de raiva. Você realmente achou que podia escapar, Sofia? Talvez agora você perceba a verdade. Ele levantou o braço, sinalizando para os homens ao seu lado que avançaram de forma intimidante. Lucas, percebendo o movimento, se posicionou entre eles e Sofia, preparado para protegê-la. Nesse momento, do fundo da sala, um grito cortou o silêncio. Pare com isso, Marcelo. Era Clara, com a arma em punho, mas não era a Clara que todos conheciam. Seu olhar estava vazio, como se tivesse mudado. Clara, o que você está fazendo? Lucas perguntou. Eu vim trazer a verdade à tona, Lucas. A verdade que você tentou esconder. A voz dela tremia, mas havia uma determinação nos olhos. O ambiente estava tenso, e a realidade do que estava prestes a acontecer começou a cair em pedaços. Existe algo que você não sabe sobre o passado de Lucas, Sofia. Algo que pode destruir tudo. Você acha que ele é um milionário solidário? A verdadeira riqueza dele já fez muitas vítimas. Cada palavra de Clara era como uma faca cortando a tensão. O pânico crescia e os murmúrios começavam a se espalhar entre os espectadores. O que você está dizendo? Sofia perguntou, sua voz se misturando em raiva e confusão. Você não tem provas disso. Eu tenho, Clara gritou, elevando a arma. Se você não me deixar contar, eu vou fazer isso da maneira mais brusca. Neste momento, o mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. No entanto, o som de um tiro disparou, cercando tudo em um silêncio mortal. O impacto foi devastador. Clara foi atingida, caindo no chão, a arma escapando de sua mão. O caos irrompeu instantaneamente. As pessoas gritaram, algumas se jogaram no chão, outras correram para a saída. O café transformou-se em um campo de batalha. Lucas se lançou ao lado de Clara. Clara, não! Fique comigo! Ele sentiu a vida dela escorregar entre seus dedos. Mas uma sensação de horror subiu por seu estômago. No momento em que olhou nos olhos de Clara, ele reconheceu uma tristeza profunda, uma dor que refletia o que ele tentava esconder. Você sempre soube, Lucas, ela murmurou, entrecortada pela dor. Era hora de enfrentar a verdade. Ela respirou pesadamente, e Lucas sentiu que tudo o que era seu estava desmoronando. A verdade que Clara mencionou estava se formando como uma tempestade, e o que havia na vida de Lucas poderia arruinar não apenas seus sonhos com Sofia, mas toda a sua existência. Enquanto isso, o tumulto aumentava, e Marcelo, aproveitando a confusão, tentou se afastar. O que você fez? Gritou, tentando escapar da cena caótica. Mas Lucas não o deixaria escapar. O que você escondeu? Ele gritou, entre os gritos e o pânico ao redor. Então, como um raio em céu claro, um novo barulho irrompeu na sala. A porta do café se abriu com força e um grupo de policiais armados entrou, gritando ordens. Todos no chão, agora! A sala se transformou em um caos absoluto. Mas entre os gritos e a confusão, algo mudou. Um dos policiais se aproximou de Lucas. Lucas Ribeiro, você está preso. O olhar do oficial não deixava espaço para contestação. O choque percorreu a sala. Mas por quê? Eu não fiz nada. Lucas tentou se defender. Sofia olhou para ele, a dúvida e o medo estampados em seu rosto. O que está acontecendo, Lucas? O que você escondeu? Eu não sei. Lucas respondeu, a voz carregada de desespero. Então, um dos homens que Marcelo havia trazido avançou. Diga a verdade, Lucas. Você vai se arrepender. E então a reviravolta teve seu ápice. Um dos policiais se virou, destacando-se da multidão. Após exames recentes, a verdadeira razão dos conflitos em sua família vieram à tona. Sua mãe está envolvida em um grande esquema financeiro. O que você não sabia
Ela não é quem você pensa que é. Seu pai, na verdade, ele não é o que você sempre acreditou. O chão parecia desmoronar sob os pés de Lucas. As palavras ecoaram em sua mente como um tambor de guerra. O que ele queria era proteção, mas agora estava mergulhado em uma verdade aterradora. O microfone da polícia captou tudo. As câmeras começaram a girar em torno da sala, os olhares cheios de curiosidade e reprovação. Sofia, ele começou a dizer, com a vida passando diante de seus olhos. Mas a voz de Clara, morrendo lentamente, ressoava em sua mente. Você nunca foi livre, Lucas. O que estamos enfrentando agora é só o começo. E com aquela frase, o alicerce que sustentava sua vida se desfez em fumaça. Enquanto os oficiais puxavam Lucas para fora, ele teve um último vislumbre de Sofia, seu rosto cheio de confusão e medo. O que eles construíram parecia estar se transformando em cinzas. E a pergunta deixada no ar surgiu como um grito ensurdecedor. Quem era realmente Lucas Ribeiro? E o que mais estava escondido sob a superfície dessa vida perfeita e luxuosa? O futuro deles agora parecia incerto, prestes a desabar, e a verdade apenas começava a se revelar. A sirene cortou o ar, um grito cortante que fez o coração de Lucas disparar. Ele olhou para Clara, agora caída no chão, e sua alma se despedaçou. Como isso havia acontecido? Uma luta frenética, segredos revelados e agora a pessoa que ele mais queria proteger estava ali, se esvaindo em uma poça de dor. Não, ele não deixaria isso acontecer. Clara, não! Ele segurou sua cabeça, o desespero fazendo suas mãos tremerem. Fique comigo, por favor. As palavras saíram em uma desesperada súplica, mas o brilho que ainda existia nos olhos de Clara começou a se apagar. Lucas, a sua voz estava fraca, mas uma determinação ainda ardia. É hora de você encarar a verdade. O que você ama pode ser uma mentira. Ela conseguiu pronunciar antes de fechar os olhos, entregando-se ao silêncio. Os policiais haviam prendido a atenção em Lucas, mas não conseguiam ignorar o cenário trágico. A tensão na sala continuava a crescer como uma tempestade prestes a estourar. Sofia, a poucos passos, paralisada e pálida, olhava entre a cena caótica e Lucas. Os sentimentos divergentes de amor, medo e confusão se entrelaçavam, e a decisão de como reagir parecia esmagar seu coração. Lucas, o que está acontecendo? A voz de Sofia soou como um eco entre os murmúrios da multidão, uma mistura de preocupação e raiva estampada em seu rosto. O olhar dele era um mar de dor antes de se aquietar. Eu não sei mais o que é verdade. Suas palavras eram um desespero agonizante. Aquele momento, todo aquele caos, parecia refletir o interno dele. Ele queria proteger Sofia, queria que ela soubesse que a amava, mas agora tudo desmoronava. Então, com passos firmes, os policiais se aproximaram, cercando Lucas. Você está preso. Vamos conseguir as informações que precisamos. A autoridade de suas vozes soou como um golpe direto em seu estômago. Não! Vocês não podem fazer isso! O pulsar intenso de seus batimentos abafou qualquer possibilidade de calma. Mas tudo aconteceu em um piscar de olhos. Você precisa acreditar em mim. O rosto dela estava repleto de lágrimas enquanto ela lutava para processar. Lucas, espere! Mas já era tarde. Ele estava sendo arrastado para fora, as portas do café se fechando atrás dele como um eco de emergência. No entanto, antes de Lucas ser levado eternamente, ele ouviu um grito. Era de Clara, um último eco de esforço. Seja quem você realmente é, não fuja. As palavras reverberaram em seus ouvidos, eternamente gravadas em sua memória. Lá fora, o sol brilhava intensamente, como se o mundo ao redor continuasse sem notar o abismo que se abria sob os pés de Lucas. Enquanto a polícia o inseria no carro, ele olhou para o céu azul, absorvendo a dor e a interrogação. Como tudo tinha se desenrolado tão rápido? A verdade ainda estava lá fora, esperando para ser descoberta. Assim que a porta se fechou,
Uma nova onda de determinação arrasou seu ser. Ele não iria fugir. Ele enfrentaria a verdade. E, acima de tudo, lutaria por Sofia. Não importava o custo. Enquanto Lucas se sentava, encadeado pelas incertezas do futuro, uma imagem persistente aparecia em sua mente. O sorriso de Sofia, refletindo entre luzes e sombras, numa dança que poderia ser a resposta a todas aquelas perguntas. Ele não daria a ela mais uma mentira. Chegaria à verdade, por mais dolorosa que fosse. Mas havia um mistério a desvendar, uma conexão mais profunda a explorar. E enquanto a estrada se esticava à sua frente, Lucas compreendeu que essa jornada apenas começava. E agora, amigos, chegou o momento crucial para todos vocês. Se você quer estar conosco em cada passo dessas próximas histórias, você precisa se inscrever no canal agora. Não fique de fora, porque temos muito mais por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você não perca nenhum conteúdo exclusivo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. O que você achou que irá acontecer a seguir? Conversar aqui faz toda a diferença. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo. O apoio de verdadeiros fãs como você é absolutamente o que nos move. Vamos juntos nessa jornada.